estamos de volta. Na aula passada, nós estávamos falando sobre solidariedade social. Então, dizia naquela oportunidade que Emile Durkheim, ele classifica a solidariedade social, ou melhor, ele a subdivide em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica, como foi dito, segundo ele, é próprio das sociedades primitivas. Nessas sociedades primitivas, entenda aí para acompanhar o raciocínio do sociólogo, entenda inicialmente uma tribo de índios. Então, nessa organização social, que é essa sociedade primitiva, os elementos dessa sociedade, os indivíduos, eles se colocam dentro do grupo de forma semelhante, de forma igual, de modo que eles compartilham os mesmos valores e os mesmos sentimentos. E, em virtude disso, vai dizer Durkheim que nessas sociedades primitivas, o que prevalece nelas é o direito penal. Isso não quer dizer que não podemos encontrar ali um outro tipo de direito, ou seja, o direito penal é apenas preponderante nessas sociedades. E esse direito, segundo Durkheim, corresponde apenas às sanções penais, que vai diferenciá-las da sociedade, da solidariedade orgânica, que, segundo ele, é próprio das sociedades complexas. Na sociedade complexa, diferentemente das sociedades primitivas, as pessoas são desiguais. Elas não compartilham dos mesmos valores, nem dos mesmos sentimentos, porque nessa sociedade elas são organizadas a partir de órgãos e que, portanto, os indivíduos pertencentes a órgãos diferentes, eles vão compartilhar também de valores e sentimentos diferentes. Nessas sociedades complexas, onde prevalece a solidariedade orgânica, segundo Durkheim, o direito preponderante não é o direito penal, é o direito civil e o direito comercial, que, ao invés das sanções punitivas ou repressivas, prevalece as sanções restitutivas. Portanto, a partir dessa classificação, é possível perceber que o Durkheim, embora não seja um evolucionista, ele não deixa de enxergar um certo evolucionismo no direito, na medida em que a tendência das sociedades primitivas, para os evolucionistas, é se tornarem sociedades complexas. Portanto, haverá, na concepção dele, uma espécie de evolução do direito, uma evolução do direito que corresponderia à passagem cada vez mais intensa do direito penal para o direito civil. É como se estivesse anunciando aos senhores o que vai acontecer no âmbito do direito no futuro. No futuro, a seguir essas perspectivas de Durkheim, o direito penal tenderia a desaparecer e que, portanto, nós teríamos preponderantemente o direito civil, aonde as penas repressivas seriam substituídas por penas restitutivas. Ora, se nós analisarmos as últimas modificações que houveram no Código Penal, principalmente na parte em que se refere aos crimes contra os costumes, podemos dizer que, nesse ponto, as observações de Durkheim parecem ser acertadas. Mas há um outro fator que talvez o Durkheim não tenha levado em conta. É que
o número de comportamentos considerados delituosos também tem aumentado sensivelmente no âmbito do direito penal, a ponto de, em algumas pesquisas nos Estados Unidos, chegarem a números absurdos, que em uma comunidade, por exemplo, de 100 mil encarcerados, mais de 70% tinha cometido delitos e estavam ali em razão de crimes que há 20 anos atrás sequer existiam. Portanto, há aí, nessa concepção de Durkheim, de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, algumas coisas que, digamos assim, favorecem a hipótese dele e, em outras situações, não favorece. Por exemplo, quando se investiga algumas sociedades primitivas, os trabalhos de alguns antropólogos mostraram, por exemplo, que em algumas dessas sociedades elas não conhecem o direito penal. Portanto, o que prevalece nela seria, modernamente falando, uma espécie de direito civil. Dito com outras palavras, há sociedades primitivas em que o homicídio não se resolve pela pena repressiva, não se resolve dentro desse sistema que nós conhecemos modernamente. Mais ou menos assim, um membro da tribo matou um outro, reúne-se um conselho de anciãos e discute-se como recompensar a família do morto, que geralmente resulta na entrega de alguns pertences do homicida à família do morto. Portanto, pensando modernamente, seria solução típica de direito civil ou de direito comercial, com pena restitutiva, diferente do direito penal, que quando falamos em penas repressivas, em sociedades mais simples, geralmente, comumente, o que aparece é a lei de Talião, posto que lá não existem presídios, não existem cadeias. Portanto, nessa parte da solidariedade mecânica, distinguindo da solidariedade orgânica, nós temos que fazer algumas restrições já a partir de agora ao pensamento de Emile Durkheim. Mas a outra pergunta que fica é o seguinte: como é que se dá essa passagem da solidariedade mecânica para a orgânica? Segundo Durkheim, isso se dá através da divisão do trabalho social. O que o Durkheim está dizendo é o seguinte: é que na sociedade simples não existe uma divisão social do trabalho. Isso quer dizer que a mesma atividade são realizadas por todos os membros daquela sociedade. É como se eu dissesse assim, no tempo do meu avô, se ele quisesse fazer um terno, ele ia a um alfaiate e esse alfaiate, sozinho, ele fazia o terno inteiro. Hoje não. Um terno envolve todo um complexo de pessoas na indústria têxtil, todas elas voltadas para a feitura do terno, que vai desde o sujeito que pensa o design até aquele que dá o acabamento, o último acabamento do próprio terno. É isso que o Durkheim chama de divisão social do trabalho. São as especializações das próprias funções. O que ele quer dizer é o seguinte: conforme a sociedade vai se tornando mais complexa, mais as funções vão se tornando especializadas. Assim, por exemplo, se um advogado, lá no tempo de Durkheim, ele cuidava de todas as situações jurídicas, quando nos reportamos hoje, principalmente para os grandes escritórios, nós percebemos que existe uma divisão de trabalho bastante acentuada. Cada advogado cuida de um tema bastante específico. Mesmo ali, onde eu tenho os advogados tributaristas, cada um tem uma área específica de atuação. É isso que o Durkheim está chamando de divisão do trabalho social, que, segundo ele, conforme se torna mais complexa a sociedade, mais essa divisão do trabalho social é intensa. Mas, segundo ele, essa divisão não é ruim. Pelo contrário,
a divisão do trabalho social, ela também é fator de aumento da solidariedade social. Por que isso? Ora, segundo ele, quanto mais se diversifica e se divide as funções, mais as pessoas estabelecem relações entre si. E, como já foi dito anteriormente, quanto mais relações houverem, mais a solidariedade se intensifica, mais a solidariedade aumenta. Como dissemos antes, as relações sociais têm um número proporcional das relações jurídicas e essas relações produzem solidariedade social. Portanto, a função do indivíduo nas sociedades complexas, levando em consideração a proposta de Durkheim, seria a sua própria profissão. Portanto, o indivíduo, na sociedade complexa, ele vive em virtude do seu próprio trabalho ou em função do seu próprio trabalho. A pessoa, portanto, na concepção de Durkheim, a pessoa, o indivíduo, ele é entendido não a partir de si mesmo, mas a partir da função, nós poderíamos dizer hoje, do cargo que ele exerce. É assim, segundo Durkheim, que devemos compreender as pessoas, os indivíduos, dentro de uma sociedade complexa como é a sociedade moderna. Pois bem, aqui nós encerramos com Durkheim, lembrando que o Durkheim tem influenciado uma pleiade de juristas do passado e do presente. Dentre eles, eu estou destacando aqui, para pesquisas dos senhores, o jurista francês Léon Digui. Mas não apenas ele. E aproveito também o momento para recordar que o mesmo ocorre com Karl Marx. Marx também tem influenciado uma pleiade de juristas. E entre nós, eu citaria os trabalhos de Roberto Lira Filho. Então, quem lê os textos de Roberto Lira Filho percebe a toda a evidência, a partir daquelas análises anteriores que fizemos sobre Marx, percebe a influência decisiva na arquitetura dos textos de Roberto Lira Filho sobre o direito. Lembro que o Roberto Lira Filho foi professor da Universidade Nacional de Brasília, da UNB. Mas a mesma coisa também nós percebemos com aquele primeiro sociólogo que nós analisamos, Auguste Comte. A influência de Auguste Comte no Brasil, lembro que nos primeiros momentos da República foi decisiva. E dentre os vários juristas brasileiros que Auguste Comte influenciou, cabe mencionar aqui o Pedro Lessa. Para quem não conhece Pedro Lessa, ele foi professor da Faculdade de Direito aqui de São Paulo, hoje Faculdade de Direito da USP, mas ele também foi ministro do Supremo Tribunal Federal e, em virtude das obras que ele escreveu sobre a filosofia positiva de Auguste Comte, ele se tornou membro também da Academia Brasileira de Letras. Portanto, um grande nome nas letras jurídicas e também na área das magistraturas e na área do magistério da sociedade brasileira. Está aqui, portanto, com essa parte, nós encerramos aquilo que havíamos proposto no início, a análise de, pelo menos, da obra de 3 sociólogos voltado para a compreensão da sociologia jurídica. A partir daqui, nós vamos nos dedicar agora aos temas da sociologia jurídica, sendo que alguns deles nós já apontamos ao analisar o trabalho desses 3 sociólogos que eu acabei de citar, Auguste Comte, Karl Marx e Emile Durkheim. Agora, na sequência, poderemos estar fazendo também menção a outros sociólogos. Ora, como eu havia dito na nossa primeira aula,
a melhor maneira de compreender os temas propostos na resolução do Conselho Nacional é pegar aqueles temas e enquadrar dentro de um sistema, né? De modo que, conforme proposta do Durkheim, um conceito vai esclarecendo o outro. Não é possível, dentro da sociologia, nós separarmos um conceito ou um fato social de outros fatos sociais. Ora, organização social e direito. Vamos começar a partir daqui. Por quê? Recorde-se que o Durkheim havia dito que a vida social tende a se organizar. E o direito nada mais é do que essa organização social naquilo que ela tem de mais durável. Portanto, é como se dissesse, não há diferenças entre organização social e direito. As diferenças ficam por conta daquelas situações, digamos assim, quase que totalmente irrelevantes. De algum modo, nas sociedades modernas, o direito se insinua em tudo. E, conforme Durkheim, a própria organização social é o direito. O direito é a organização social naquilo que ela tem de mais durável. Por isso, estamos começando por aqui. A primeira coisa para o estudo da organização social que eu faço referência é sobre os conceitos sociológicos. Então, se os senhores forem agora na resolução do Conselho Nacional de Justiça, na parte de Sociologia do Direito, e os temas que eles propõem ali para estudo, vocês vão perceber que se trata de conceitos sociológicos. Relação social, mudança social, conflito social, opinião pública, comunicação social, todas essas coisas são conceitos sociológicos. E esses conceitos sociológicos nada mais são, como nós já podemos perceber, do que descrições abreviadas de fenômenos sociais. E ele tem uma função operacional. Esses conceitos servem como instrumento de análise. É a partir dessa ideia mestra, portanto, entendendo conflito social, mudança social, opinião pública, como conceito sociológico que corresponde a descrições abreviadas dos fenômenos sociais e que tem um valor operacional na medida em que servem de instrumento de análise, é que nós vamos passar à própria sistematização da organização social. O que é organização social de um modo mais específico? Nós podemos dizer que a organização social é um sistema de relações sociais que se estabelece entre pessoas, entendido aqui pessoas como indivíduos ou grupos. Inicialmente, nós vamos tentar compreender o que é a organização social como sistema de relações sociais do ponto de vista dos indivíduos. E depois nós podemos fazer algumas observações a respeito dos grupos. Portanto, para entender o que é exatamente a organização social, eu proponho partirmos do conceito de ação social. E aqui, no conceito de ação social, já aparecem outros dois sociólogos que entenderam que isto daqui, a ação social, é que consiste em objeto da própria sociologia e, por consequentemente, da própria sociologia jurídica. Eu já indiquei esses dois sociólogos aos senhores, mas volto a lembrar, Max Weber e Talcott Parsons, são os dois sociólogos que entendem que o objeto da sociologia é a ação social. Portanto, nós podemos fazer essa primeira inferência, que toda organização social pressupõe ação social. Mas o que é ação social? Ora, vamos passar aqui. Nós podemos dizer, de forma bastante sintética, por sinal, que a ação social é um comportamento motivado
um comportamento motivado de um indivíduo em relação a outro indivíduo. Ora, essa motivação aqui, para Max Weber, ela é subjetiva. Portanto, na linha de Max Weber, para entender o comportamento, eu teria que descobrir os fatores subjetivos que motivaram aquela ação. Não vamos parar nisso nesse momento, apenas fazendo a indicação para dizer que, conforme já vimos, o pensamento de Durkheim é outro, na medida em que ele diz que o nosso comportamento se deve à pressão dos fatos sociais, algo que está fora do indivíduo. Portanto, para Durkheim, a motivação não é nada subjetiva, ela é objetiva. E se você reparar em toda aquela construção que o Marx faz em relação à infraestrutura econômica e à superestrutura jurídica, você vai perceber que Marx leva em consideração tanto um fator como o outro. Mas não vamos nos deter sobre isso nesse momento. Vamos apenas estar mostrando que os sociólogos, eles nem sempre pensam a mesma coisa. A ação, portanto, é um comportamento motivado de uma pessoa em relação à outra. E que, portanto, isso vai significar que nem todo comportamento do indivíduo é ação. A ação, portanto, é como se dissesse, pressupõe o outro. Assim, vou pegar alguns exemplos dois exemplos dados por Max Weber, para que possa fixar melhor esse conceito. O Max Weber, ele diz assim, se uma pessoa, por exemplo, você que está aí assistindo essa aula, no momento em que essa aula acabar, ou até mesmo antes dela, o senhor vai, ou a senhora vai em direção à sua casa, mas ao sair do prédio está chovendo. A ação de abrir o guarda-chuva, caso você tenha uma, e sair se protegendo da chuva, não é ação social. Agora, caso você abra o guarda-chuva e dê uma carona para o seu colega que está do lado, isto já é uma ação social, porque houve aí um comportamento motivado em relação a uma outra pessoa. Não vamos tentar descobrir qual foi a motivação que o levou a dar carona para o colega que não tinha um guarda-chuva. Isso não importa no momento. O que importa dizer é que nesse momento em que o outro aceitou e que vocês vão andando junto, está aí aparecendo algo que nós chamamos de interação. Portanto, a ação, quando correspondida pelo outro, implica em interação. Ou seja, os atores que estão dentro da ação, os atores começam a se interagir de uma forma ou de outra. E essa interação chama-se interação social. Um outro exemplo dado por Max Weber, que nos interessa, diga-se, de forma mais incisiva, porque diz respeito ao direito, ele diz o seguinte, a ação de uma pessoa entregar o papel para outra pode ou não ser uma ação social. Então, assim, se você está andando na rua, como geralmente acontece nos grandes centros, as pessoas estão distribuindo papéis, às vezes, ou na maioria das vezes, nós pegamos aquele papel de uma forma mecânica e sequer lemos o que está escrito nele. E, geralmente, nós amassamos e jogamos na primeira lata de lixo que encontramos. Isto, diz Max Weber, não é uma ação social, não houve uma interação. Mas, imagine o seguinte, diz ele, se esse pedaço de papel que uma pessoa entregou à outra é um cheque, isto é uma ação social. E perceba, é uma ação social que já está decorrendo de uma outra ação social anterior e que vai provocar outras ações no futuro. Por exemplo, você pode pegar o cheque, endossar
e entregar a uma outra pessoa, né? Portanto, há motivos para você ter feito isto. Ou então, você pode pegar o cheque e ir até o banco, entregar ao caixa. O caixa vai ter necessariamente que interagir, ou lhe dando o dinheiro, ou informando, através de um carimbo, por que não está fazendo, por que não está cumprindo aquela ordem de pagamento. Portanto, o que se tira, a lição que se tira daí, dessa relação entre ação e interação, é que houve aqui e começa a haver aqui aquilo que se chama de relação social. E essas relações sociais, como nós já sabemos, são quase que na sua totalidade regras jurídicas, são quase que na sua totalidade relações jurídicas. Daí porque nós podemos dizer que é a partir da ação social que nós chegamos a uma relação social. O que é a relação social, então, dentro dessa perspectiva? A relação social nada mais é do que uma constelação de ações. Isso são relações sociais, uma constelação de ações. A sociedade, portanto, a própria organização social, naquilo que tem melhor, naquilo que tem de maior, melhor dizendo, que é a sociedade, ela se constitui, portanto, de constelações de ações. Essas relações sociais, elas podem ser, e de fato são, no início, as primeiras relações sociais são espontâneas. Como certamente foi espontâneo aquele ato de oferecer carona para o colega no guarda-chuva. Ora, mas quando essas relações sociais espontâneas, elas vão se tornando, digamos assim, cotidianas, vão se tornando, por assim dizer, costumes, elas vão se tornando mais solidificadas, vai fazendo parte do nosso próprio comportamento, ou seja, passa a ser comum o comportamento de um colega prestar auxílio ao outro se tem um guarda-chuva quando está chovendo. Então, aquilo que é espontâneo passa a ser organizado. Então, as relações espontâneas, elas, com o passar do tempo, se elas vão se repetindo, elas vão se tornando mais organizadas. E essa organização vai chegar a um limite que ela se dá através de regras. E que, portanto, quando elas passam a ser mais organizadas através de regras, nós temos aí aquilo que eu estava dizendo sobre a solidificação da própria ação que se transformou em relação social. E ao se solidificar, a relação social passa a compor um grupo que nós chamamos de padrões sociais. Ora, o que são os padrões sociais? Os padrões sociais são comportamentos regulados por regras. Essas regras podem estar escritas ou não. E esses padrões sociais, como nós já vimos, eles são repassados de geração para geração através de um processo de socialização. E lembrando aqui o Durkheim, ele vai dizer que essa socialização se dá prioritariamente ou primordialmente através da educação. Ora, portanto, nós podemos dizer aqui que existem os veículos, dentro da sociedade existem veículos de socialização. Esses veículos de socialização são as instituições. O que são as instituições? São aqueles grupos, né? Aquelas organizações conhecidas de todos, além de outras, evidentemente. Mas os mais conhecidos é a família, a escola,
a empresa, a igreja. Isto são instituições. Portanto, as instituições têm esse importante papel de socializar as pessoas, repassando a elas aqueles comportamentos que no início eram espontâneos e que se tornaram organizados através de regras. Mas aqui também eu já puxo, né, algo que diz respeito aos nossos estudos, né, do conteúdo da resolução do CNPJ, que são os meios de comunicação. Os meios de comunicação, a grande mídia, como alguns chamam, né, o rádio, jornal, televisão, também são considerados por vários sociólogos como importantes meios de socialização, tal qual as instituições como família, escola, empresa e igreja. Isto quer dizer, se eu quiser entender os meios de comunicação, eu devo partir do próprio conceito de ação social e entender esse conceito dentro dessa passagem para a relação social, inicialmente espontânea, depois organizada. Uma vez organizados, se tornem padrões sociais. Esses padrões sociais servem para socializar as pessoas e o veículo de socialização. Dentre os veículos de socialização, nós temos as instituições e os meios de comunicação. Aqui, então, você tem um sisteminha bastante pequeno, mas que vai nos ajudar a nos mover dentro dele para explicar outros conceitos estabelecidos na resolução do CNPJ e outras informações para explicar aqueles conceitos vão aparecer aqui na sequência. Portanto, como eu disse antes, eu vou primeiramente analisar o sistema de relação a partir dos indivíduos. E agora eu passo a analisar o sistema de relação a partir do ponto de vista de grupos.